viver as dores, né? Primeiro a gente precisa conectar com as dores mais antigas ainda. Se perdoar é uma tarefa que a gente precisa fazer. Nossa, se aceitar nas falhas. Fundamental essa tarefa, fundamental. É muito importante. E às vezes a gente tá tão focado no que está acontecendo fora que a gente vai deixando para depois. É muito legal o filme Divertidamente porque ele traz isso. E é legal, principalmente... Eu tenho uma sobrinha de 9 anos de idade, 10 agora. E ela... houve um processo dos pais, que os pais se separaram. E ela estava sofrendo muito com esse processo. E todo mundo falava com ela assim, não fica triste não. Daqui a pouco vai ficar tudo bem. Você vai ter 2 casas. Exato, vai ser lindo e tal. E ela estava no luto. E eu sentei para conversar com ela e falei, olha, pode ficar triste. Tá tudo bem comigo, você pode ficar. Se você quiser, eu vou ficar aqui do seu lado. E na hora que você estiver bem, a gente pode conversar sobre isso também. E foi o que ajudou ela a digerir aquilo tudo. Em um outro momento, eu estava triste, ela tentou conversar comigo. Tia, o que está acontecendo e tal? Eu falei, não estou muito bem, não consegui explicar muito. Ela viu que não adiantava conversar. Ela falou comigo assim, tia, então eu vou ficar aqui com você, tá bom? Até você ficar bem. Aprender a acolher as nossas emoções ensina a gente a acolher o dos outros também. E isso cura. A gente não imagina o quanto que é importante ouvir a tristeza. A tristeza é um sentimento condensador, vamos chamar assim. Ele transforma as emoções. A gente precisa da raiva, a gente precisa da tristeza exatamente para entender o que está acontecendo com a gente. Se a gente está sofrendo injustiça, se a gente está passando por algo que realmente não é legal para a gente. A gente precisa ouvir aquilo para entender e depois a gente se posicionar sobre isso. E ter esse entendimento, essa capacidade de se acolher, de tá tudo bem não dar conta de tudo o tempo todo, tá tudo bem não poder, tá feliz toda hora e tá todo mundo bem, todo mundo levando numa boa. Poxa, eu não tô. Meu tempo não é esse. E será que as pessoas estão mesmo? Na hora que você fala assim, as pessoas estão bem e só eu que não tô. Eu vou dizer numa circunstância onde todo mundo está tendo uma mesma vivência e alguém está sendo mais sensível nela. Porque eu acho que essa hora, ela mexe muito com a gente. Deve ter alguma coisa errada comigo. Porque tá todo mundo na mesma situação e ninguém tá ligando, mas cada um tem um jeito de sentir. E tem uma vivência também, né? E às vezes uma coisa que pode ser um gatilho pra mim não é pra você, né? Porque eu vivi uma circunstância na infância ou em algum outro momento. Né? Exato. Então assim, a gente... É isso, por mais que a gente se compare com quem tá do nosso lado, a gente nunca sabe qual que é a história real por trás daquilo, né? Então, né, eu fico... nos meus processos aí, nossa senhora. E aí eu penso assim, às vezes uma pessoa me faz raiva, ou então eu não gosto da pessoa, por sei lá, por qualquer coisa, o santo não bateu, e aí a gente, às vezes eu reajo de uma forma que não... Depois eu paro e penso, eu falo assim, gente, mas essa pessoa pode estar triste também, né? O que está por trás daquela pessoa que me espelhou tanto? Porque às vezes é um espelho nosso, né? Mas olha que louco que ela está falando, assim, né? A Mari está trazendo. É uma pergunta que eu acho que a gente tem que fazer todo dia. Quando a gente acorda ou em algum momento do nosso dia. A quem pertence a nossa paz? Né? Sim. E aí é isso, a sua paz não é o outro que vai te dar, né? A nossa tranquilidade não é o outro que vai te dar. E eu acho que a gente deposita muita responsabilidade no outro. A gente dá para o outro, né? Muita abertura para que o outro influencie na nossa vida. E aí eu não estou falando de falta de conexão, não, porque eu acho que a gente deve e precisa se conectar com as pessoas. Mas essa conexão também, ela tem um limite ao ponto... E qual seria esse limite para mim? O ponto de que o outro está me fazendo sofrer. Eu vou sofrer, vou entender, vou acolher, mas eu não posso mais permitir. Eu preciso me fortalecer interiormente, e aí eu acho que isso cabe muito no autoconhecimento que a Ana trouxe, me fortalecer interiormente, para que eu consiga entender que a minha paz pertence a mim mesma. Esses são passos, eu acho que assim, eu acho difícil entender isso tudo muito cedo. Uma das perguntas que eu anotei aqui para fazer para Ana, eu tenho que pôr o óculos, porque eu não enxergo sem óculos aqui. Assim, eu fico vendo, eu tenho uma sobrinha hoje de 2 anos, tem um outro que tá, um bebê de 3 meses, tem outras lá que, né? Como que eu consigo trazer isso para elas, assim, sabe? Como não de certa forma, tolir a essência delas? Como que eu posso achar, identificar, estimular com que ela ache a essência dela desde nova? Sem Você leu muito meu pensamento, que eu estava pensando nesses filmes que a gente vê a vida toda, que a criança, por exemplo, diferente das demais. E aí o pai e a mãe vai lá e incentiva e fala, não, você vai manter aí a sua essência. Se a pessoa te contrariou,
respeita quem você é e etc e tal. Mas, na realidade, eu não me lembro de ouvir isso, por exemplo, na minha infância. Eu sei que meus pais fizeram o melhor que eles puderam com o recurso que eles tinham. A gente não sabe como acessar isso, não sabe como empoderar uma criança para que ela respeite a própria essência. E aí, no final das contas, vocês estão falando da educação, né? Da importância da educação neste processo de fortalecimento da essência. Porque aí eu lembro do filho da Renata, porque assim, ele sempre foi diferente, né? Dos amigos, da escola e tudo. E durante muitos anos, eu lembro da Renata falando, gente, mas você tem que estudar, você tem que fazer isso, porque a gente quer que a gente tenta encaixar, né? No nosso padrão, né? Então, a gente tenta encaixar nosso padrão até a hora que a gente percebe, e aí é muito legal trazer esse exemplo do meu filho. Ele não se permitiu ser encaixado, né? Desde ele criança, não deixou, ele não permitiu ser encaixado, nem pela escola, nem pelos próprios pais em um determinado momento, até que a gente conseguisse ter a compreensão de que ele não precisava se encaixar, né? Que ele precisava ser livre para ser quem ele era, para que ele pudesse ser feliz. Mas eu acho que passa por isso. Você podia falar um pouco para nós, Claro. Ana, então, como a educação, que tem a ver com o que a Mari e a Rê fizeram, né? Falaram também, como esse processo educacional influencia na descoberta e principalmente na manutenção de valores e essências, né? Desde a infância. A palavra para tudo que vocês trouxeram, não só para as crianças, mas para adultos, para acolher alguém, entender primeiro que existe a individualidade. Somos seres complexos e a gente tem nosso mecanismo de pensar, de entender, de sentir. E para isso a gente precisa estar aberto. Desatrelar mesmo da minha regra, da sua regra, de como eu me sinto, de como eu me enxergo e enxergar ele dentro do universo dele. Como assim? Eu tenho uma maneira de ver o mundo, eu tenho uma maneira de enxergar, de sentir que não é igual a de ninguém. E às vezes a gente pega exatamente esse momento que eu trouxe mais cedo sobre, por que eu estou sentindo e mais ninguém tá? Porque é individual. O sentimento, a interpretação, ela é individual. Então, às vezes, o que faz sentido para mim pode não fazer para o outro. Como que eu posso ajudar e me conectar? Ouvir e conhecer eles, desatrelando totalmente de tudo que eu entendia, para tentar entender como ele enxerga. Todo mundo tem um caminho específico para seguir. A ideia é exatamente essa conexão da essência. É ajudar as pessoas a entenderem quem elas são. Entenderem como elas funcionam, para que elas sejam fortes através da identidade delas. Eu, por exemplo, eu sou atriz, eu amo atuar, eu sempre gostei de dançar e eu amava bicho. Então, até os meus 16 anos de idade, eu achava que eu ia ser veterinária. E aí fui falando para a família que seria veterinária, até que eu comecei a crescer e aos 16 anos de idade eu falei, caramba, eu não consigo cortar um bichinho. Só que a família já tinha criado toda aquela expectativa. Ela sabe o que vai crescer. Ela é veterinária. Eu falei, caramba, eu não posso sair da área da saúde, né? Eu falei, olha, descobri que não vou ser médica de bicho, vou ser de gente. E fui sustentando isso na minha consciência por anos. E aí eu ficava buscando por isso, fiz enfermagem, fiz um monte de coisa que não tinha nada a ver comigo. Eu amava dançar, eu amava desenhar, eu amava arte, eu amava isso de uma maneira assim, como se eu me envolvesse dentro de uma bolha. Comunicação. Só que eu nunca tinha investido nisso porque eu não conhecia a minha essência. Daí eu precisei parar, me conhecer, entender que eu era diferente de todos à minha volta, que eu tinha uma maneira diferente de enxergar o mundo, uma maneira diferente de me comunicar, de ver as pessoas, de ler as situações. E a partir disso, eu virei essa chave.